O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite! Estamos aqui em mais uma segunda-feira, mais uma noite de podcast Poderosamente. E como vocês sabem, esse mês de outubro está sendo todo dedicado ao Outubro Rosa, um mês tão importante de prevenção e cuidado, né? A gente vai falar sobre isso. Outubro é um mês que a gente tem essa lembrança maior, mas a gente tem que se cuidar o ano inteiro. Mas outubro é um mês muito especial, então a gente tá aí, o nosso podcast está dedicado ao Outubro Rosa. E hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial, uma pessoa que faz um trabalho fantástico. Fiquei muito feliz de saber, porque eu já conhecia, tanto lá da PPO, né, do trabalho que eu já fiz lá também, voluntário, mas saber que ela estaria aqui comigo hoje. Mas antes de falar para vocês, apresentar minha convidada de hoje, eu quero agradecer a Impera Verde, que é minha parceira aqui do podcast. Se você quer suplemento alimentar de qualidade e alguém que vai querer saber sobre os seus exames, vai querer saber como está a tua saúde e vai fazer uma consultoria de suplemento. Não é só vender, né? Porque tem suplemento que às vezes a gente não precisa e a gente acaba colocando para dentro do nosso corpo algo que ele não está precisando. Então a Marilene da Impera Verde faz um trabalho incrível de consultoria com você, junto com o médico, nutricionista, e vai estar te indicando sempre os melhores suplementos. E quem pega o contato dela aqui através do podcast, tem sempre um super desconto lá com ela. Então fala que você viu aqui no podcast Poderosamente, porque ela vai te dar um super desconto. E olha, pode confiar, porque são suplementos de muita qualidade. E quem tá aqui comigo hoje é a Ana Ruth, psicóloga lá da PPO. É uma pessoa muito especial, gente, uma pessoa muito querida. Ana, eu fiquei muito feliz, né, porque tinha as pessoas que iam vir, né, aqui, e aí quando eu falo, Ana, vai, eu fiquei muito feliz, de verdade, né, até por a gente já se conhecer. Então, assim, seja muito bem-vindo ao podcast Poderosamente. Tenho certeza que o que você vai estar entregando aqui, falando hoje, vai ser muito importante para as pessoas que estão aí em casa, né, então seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Para mim é um prazer, né? Acho que boa noite a todo mundo. Assim, espaço da gente ser convidado para conversar um pouco, né, sobre o nosso trabalho, sobre a PPO, sobre esse mês tão importante. Como a gente já estava conversando, não é só um mês, não, né? Na verdade, a gente sempre fala que a gente é rosa o ano inteiro, não só, né, o foco para o câncer de mama, mas o foco na prevenção e no cuidado, né? E aí isso se estende a outros tipos de câncer, mas a gente está em outubro, né? Outubro é rosa, e aí a gente vai falar sobre esse cuidado, né, particular, né, do câncer, né, da prevenção ao câncer de mama. Tá. E antes, assim, da gente entrar, né, no assunto principal, eu queria que você falasse para quem está aí assistindo, quem vai assistir depois o podcast, quem é a Ana Ruth, né? Fica muito à vontade para falar quem é você, falar um pouquinho de você. Eu sei, né, que essa pergunta não é fácil, porque a gente falar um pouquinho da gente é sempre desafiador, né? Com certeza. E a gente tem muita coisa para falar, mas quando pergunta quem é você, aí eu prende um pouco e falo o que eu vou falar. Mas quem é a Ana Ruth? Pois é uma pergunta que às vezes a gente faz para os pacientes e eles ficam perdidos, né? E assim, e a gente mesmo não sabe responder, né? Eu sou uma psicóloga, né? E eu começo por um dos lugares onde está meu coração, né? A psicologia me pegou pelo pé e pelo corpo inteiro. Eu sou uma psicóloga, mas antes disso, né, sou filha da dona Marlene, do seu Eli, né? Minha mãe vai estar assistindo. Tenho uma família muito carinhosa, sou mãe, né? Sou mãe do Rafael e da Sara, né? Então comecei cedo, sou casada e é uma caminhada que me atravessou, né? Então, casada e filhos desde cedinho. Então, eu tenho uma graduação e tenho agora a psicologia que chegou depois. Mas ela começou já bem no meu coração, né? Desde a minha juventude, mas tinha hora para acontecer. Então, valeu muito a pena, né? Esse momento da chegada dela. E sou uma pessoa que
amo a arte, amo fotografia, amo gente, amo conversar, amo os meus amigos. E eu acho que tenho esse olhar, talvez, sensível para a vida, e essa sensibilidade está aí na fotografia, está na psicologia, está no contato com o outro. Eu acho que é algo muito importante, né? Para quem é psicólogo, terapeuta, tem que ter esse olhar de amor, esse olhar de empatia, porque senão não funciona, né? Porque realmente chegam casos para você, né, que não são, alguns são mais tranquilos, mas outros não, e a gente vai falar um pouquinho, você vai falar um pouquinho sobre isso também, mas se a gente não tiver esse olhar de amor assim para o outro, fica difícil de você seguir, né? Com certeza. E você falou antes, né, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar, que você fez fisioterapia, e aí a psicologia te pegou de jeito, né? Isso. E você falou sobre algo muito importante que aconteceu comigo também, que foi transição de carreira, né? Formada, exercia quase 20 anos uma profissão. E aí depois, com quase 40, eu mudei e comecei do zero, algo totalmente diferente. E tem muita mulher, né, que às vezes não está feliz naquilo que faz. Não é que não seja algo bom, é algo bom, mas não tem aquela felicidade mais de estar fazendo e tem medo, né? E tem aquela questão do que as pessoas vão falar. Como falaram para mim, inclusive, que se eu largasse eu ia passar fome, né? Você vai sustentar teu filho como? E aí começa a te apavorar, porque eu sabia que eu não estava mais feliz ali, que eu precisava mudar, né? Mas eu tive que ouvir coisas desse tipo. E como é que foi para você essa mudança, né? De você sair de uma profissão, né, e ir para psicologia? Porque hoje eu sei que você ajuda muitas pessoas, que na outra você também ajudava. Mas agora acho que o teu coração está dentro disso. Quando o nosso coração, nossa alma está ali, fica muito diferente. Não é fácil, né? Eu acho que fazer transição de carreira, no meu caso também foi depois dos 40, foi durante a pandemia, que eu acho que é uma coisa mais complexa, né? Mas eu acho que eu encontrei, assim, pessoas maravilhosas durante o processo que estavam no mesmo dilema que eu, né? De dizer, agora é o momento. A psicologia tem muito disso. Ela é um curso que muitas pessoas assim, escolhem fazer como segunda graduação ou terceira graduação. Eu fiquei espantada durante a faculdade, assim, ver vários casos como o meu. Mas também você traz para essa realidade também da maturidade, né? Então, assim, o meu olhar para as pessoas, apesar da gente entender que não é a minha história ali, né? Eu sei separar muito bem, ali é o momento do paciente, a história do paciente, mas o meu olhar também é um olhar, né, de uma vida, né? Então, acho que isso também me trouxe essa ideia de que a gente dá potência, né, depois dos 40, né, ou depois dos 50, ou depois dos 30, que muito, assim, às vezes nos aprisiona pensando na mulher, né? Então, assim, a gente pode, né, derrubar essa ideia do etarismo e dizer que a gente pode muito, né, depois de várias idades, porque a gente tem essas potências dentro da gente e que a gente pode, né, avançar, né? E pode mesmo dizer, eu estava feliz aqui, e isso fez sentido. Acho que essa ideia de fazer sentido até aquele ponto, né? Exatamente. Então, assim, agora, ok, fechar um ciclo, né? Ok, né? Para você que está aí ouvindo, né? Ok, tá, né? Deu certo aqui, mas agora eu vou, né, tentar avançar, eu vou tentar outros olhares e outros horizontes, e isso me permitir, né? Claro que eu tive um suporte para fazer isso, né? E agradeço a todo mundo que faz parte da minha rede de suporte, que teve junto comigo, e para que eu pudesse ter esse olhar também para mim, né? E assim, a maternidade é uma maravilha, né? Estar na família, casada, mas assim, é aquele momento que às vezes o olhar não está para você. E é esse olhar de dizer, vou voltar para a faculdade e agora eu vou me permitir fazer a graduação que eu queria fazer. E fiz com muito empenho, né? Assim, eu e as minhas amigas, eu não estava sozinha ali, né? Então, tenho lá amigas aqui de Petrópolis e tenho amigas fora, né? Um beijo à Bela, a Isabela, que de repente vai assistir, e
que são pessoas que estão presentes, né? Não só nessa etapa da graduação, mas elas acompanham a gente, né, nesse dia a dia e a gente leva para a vida. Então, são laços que a gente faz fortes também. Então, Com isso é certeza. importante. E assim, eu sempre gosto, né, quando vem alguém aqui que fala que mudou de profissão, né, principalmente depois dos 40, porque a mulher às vezes chega nessa idade, criou filho, aí o filho já está indo para a faculdade, já, né, e aí você se sente um pouco perdida às vezes, não está mais feliz com a profissão que está fazendo, que fez sentido durante um tempo, mas que depois passa a não fazer mais sentido. Eu era apaixonada pelo que eu fazia, eu não tinha dúvida, eu não tinha segunda opção, mas chegou uma hora depois de algo muito traumático que eu passei, aquilo passou a não ter mais sentido na minha vida. E eu me redescobri em outra coisa. Né? Então, dessa importância, ou a mulher que é dona de casa, né? E que, mas eu queria tanto fazer, e eu tenho reparado isso. Você falou uma coisa que é bem legal, que eu tô me formando terapeuta, né? E mentora de mulheres cristãs, e aí eu percebi que, assim, a maioria das alunas são mulheres mais maduras. Não tem, assim, pessoas mais novas na turma. Eu tô reparando isso, que a maioria realmente são mulheres mais, assim, acima de 40, 50, que estão ali. Então, dá tempo, né? Se não tá feliz ou se não fez ainda e quer fazer, né? Assim, não deixar de fazer por causa da idade. Eu não tenho mais tempo para isso. Gente, você vai viver até 90, 100 anos e vai chegar aos 100 frustrada porque você não fez. E é uma experiência tão gostosa, porque nesse fato, né, de chegar lá e encontrar outras mulheres ali naquele espaço, né, e aí eu não vou mencionar todas elas, porque senão eu vou acabar esquecendo o nome de alguma, mas e foi maravilhoso para mim, porque eu, assim, acho que é a ideia de que você não está sozinha, né? E de que mulheres precisam de outras mulheres nessa potência também do olhar, de que a gente pode, né? E de que a gente se dá o suporte. E eu acho que a entrega nessa segunda ou terceira graduação é muito diferente de você se dedicar de outra forma. Então, assim, para mim foi realmente de corpo e alma, eu me joguei, né? Então, eu acho que, desculpa, essa entrega é diferente quando, de repente, você, né, terminou o colégio, já entrou numa faculdade, né, e às vezes em dúvida, eu não tinha dúvida, era isso que eu queria, então, para mim foi assim, a gente sabe que existem inúmeras pessoas que já conseguem, né, serem felizes com a primeira graduação, mas eu acho que de repente fica também esse alerta, né, de quem É muito legal, porque assim, eu tinha certeza que era aquilo que eu ia fazer. Eu decidi que eu tinha 10 para 11 anos, quando eu fui lá e visitei a escola de educação física do Fundão, e eu falei, é isso que eu quero. E eu sempre pratiquei atividade física a vida inteira, então assim, eu entrei com toda certeza, não me arrependi, trabalhei, foram quase 20 anos de experiência, né, trabalhando, atuando, mas chegou uma hora que não fazia mais sentido para mim. Eu não estava mais feliz com aquilo. E eu acho que quando a gente não tem mais amor, chegou a hora da gente tirar esse medo e falar o que eu posso fazer, porque eu quero ser feliz, né? A gente merece ser feliz. E é o que você falou também, a mulher, ela precisa de apoio, então as mulheres, elas precisam entender, a gente não está aqui para competir, né? A gente está aqui para se ajudar. Sim. Porque você pode botar a mesma palestra na minha mão e você pode dar a mesma palestra. Quem está assistindo vai achar que são assuntos completamente diferentes, porque a tua experiência, ela vai trazer coisas que o teu conhecimento não traz, e a tua experiência é diferente da minha. Sim, então, a gente não está aqui para competir, né? A gente está aqui para caminhar. Então, uma outra mensagem aí que é importante as mulheres entenderem que não precisa ter competição, né? E nem a comparação. É a ideia da sororidade, né? Da gente estar juntas. Então, assim, e eu devo muito a essas mulheres maravilhosas aí, eu vou falar, né? A Isabela, né? A Roberta, que hoje caminha comigo, todas elas, assim, menos a Isabela, todas elas estão em outras graduações, né? A Priscila, a Cláudia, a Esther, a Eliane, olha lá. Se esquecer de alguém, lembra? Me perdoe. Mas, assim, tem a Poli, que é da primeira graduação, mas, assim, a gente acaba estreitando essas relações que a gente entende que são relações importantes para a gente. Então, assim,
E acho que estender isso, né, também, porque a gente vai ver isso na clínica, né? Aquelas pessoas que precisam da rede de suporte, precisam, né, desse, né, não só da família, que é muito importante, mas quem são essas outras pessoas que compõem essa rede de suporte? A gente vê isso também naquele familiar, vê também no paciente. Então, o quanto que a gente entende que são relações potentes nossas. E você falou que você decidiu, né, no período da pandemia. Sim. E a gente ouviu muito falar na pandemia que depois que acabasse, que tudo isso passasse, né, no início a gente, vai ser rápido, depois a gente viu que não ia ser rápido, e depois a gente viu que, assim, o estado mental das pessoas mudou completamente desde então. Eu acho que, assim, a rede social ela veio para ajudar muito a gente, né, a internet como um todo, mas ao mesmo tempo ela está adoecendo um pouco as pessoas, porque ali é o lugar de se comparar, de mostrar o que é perfeito, mesmo não estando tão perfeito, e aí você fala, mas a minha vida não é assim. Aquele casamento é desse jeito, o meu não é assim. Aquele filho respeita a mãe, o meu filho não me respeita. E aí entra vários dilemas que a mulher ela vai vendo ali e ela acha que a vida do outro é perfeita e que a dela não. Mas existe um lado bom que é o conhecimento que hoje a gente consegue absorver sabendo aquilo que a gente vai assistir, ouvir, né? Eu sou muito seletiva, assim, pro Instagram de vídeos que eu quero assistir. Então, assim, ele me entrega conteúdos que eu realmente estou buscando. Porque tem muita coisa ali que a gente sabe que não serve para nada. Não é nenhuma novidade isso. Mas na pandemia, uma coisa que foi muito falado era que o pós-pandemia ia haver muitos casos de ansiedade, depressão, e todo o resto que a gente realmente está vendo, né? Crianças com ansiedade, taquicardia, não tem mais idade, não é mais homem, mulher, é todo mundo, você vê que passa por isso. Qual é a importância? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que você já deva ter ouvido falar isso. Vou fazer terapia, psicoterapia, que é o que você faz. Para quê? Eu não sou maluca, eu não preciso disso. Queria que você explicasse um pouquinho, porque, gente, terapia, psicoterapia, né, é vida, é algo que vai te ajudar, assim, a dar o próximo passo, a alinhar a tua mente com aquilo que você precisa, a ajustar a tua rota mesmo para você chegar numa meta que você às vezes precisa. E quando a nossa mente não tá boa, nada fica bom. Nada. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque para tirar essa coisa que as pessoas acham que não precisa, que terapia não tem necessidade, né? Terapia, eu já ouvi muito assim, terapia é para rico, é para quem pode, terapia é para quem tá doente, para quem não bate bem na cabeça, sabe aquelas coisas assim? E sempre quando a pessoa fala isso, e eu vou e converso, né? Porque ainda não sou, vou ser uma terapeuta, mas eu comecei a fazer mais para mim e para o meu dia a dia, pelo motivo, assim, de querer ajudar as pessoas mesmo, no dia a dia. Às vezes é uma frase que você fala que muda tudo. Então, eu queria que você explicasse a importância do teu trabalho, né, na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Tá. É algo complexo de explicar, né, mas a psicologia é uma ciência, né, é uma ciência que cuida, né, da pessoa em vários aspectos, né, emocionais, comportamentais, mas tem essa importância também de olhar emocionais, mas olhar também com as questões sociais e as questões que relacionam com o outro, né, não é só a pessoa, mas também no social. Então, pensar de forma histórica, de forma política, né? A gente não, de forma crítica, a psicologia traz esse olhar também, né? Não está alheio a essas questões. Então, é olhar o ser humano na sua totalidade. Isso é psicologia, né? Então, não é para uma coisa ou para outra. Na verdade, a psicologia é para todo mundo, né? A terapia é um cuidado, é um autocuidado, né? É um olhar, é um tempo para si,
para que, de alguma forma, você tenha um suporte, né? Porque o terapeuta não vai te dizer, né? Se estiver fazendo isso não está certo, né? O que você vai fazer, o que não deve fazer. Isso fica a cargo da responsabilidade do paciente, né? Então, a gente entra como um suporte, né? A gente não diz, né? A gente não sugere, não sugestiona o paciente. A gente está ali junto, caminhando durante o processo de autoconhecimento daquele paciente. Então, sim, acontece, né, em casos de transtornos, realmente, mas existe aquele momento que é para um momento de luto, um momento, né, de um autoconhecimento, um acompanhamento com o paciente de casos de ansiedade e inúmeras outras questões que existia antes. Eu acho que até a pandemia está ajudando a quebrar um pouco isso, desse estigma, né, de questões muito específicas para terapia, e hoje entende-se que terapia, né, pode ser estendida a todo mundo. Infelizmente, a gente sabe que em muitos casos ela ainda né, tem o seu custo, e aí talvez, né, sirva também esse espaço para a gente lutar que a terapia seja para todo mundo, né, seja acessível a todo mundo, que seria ótimo, né, e também entendendo essas questões sociais, né, mas existe, né, ainda existe, mas ela ainda era muito elitista antes, hoje a gente já acha... Hoje já está, né, mais Sim. flexível, e tem até alguns grupos que, assim, claro que é em terapia em grupo, mas tem um que é todo sábado, né, que é feito ali na CDL também, que é fantástico, assim, um atendimento em grupo. Então, assim, quem não tem essa condição de estar pagando, né, tem hoje recursos, tem lugares que você pode procurar, e que quem tem plano de saúde a gente sabe que tem, né, mas a maioria hoje não tem plano de saúde. Eu fiquei espantada com um percentual de pessoas que tem, acho que, se não me engano, 27% da população de Petrópolis tem plano de saúde. Acho que foi essa a informação. Que o Gil teve aqui, que a gente falou sobre a atividade física, ele falou, então, a maioria hoje das pessoas não tem plano de saúde, né, então, assim, no plano de saúde a gente sabe que tem, mas tem alguns grupos e tem alguns profissionais que fazem horários, né, de forma social para fazer esses atendimentos. E assim, eu, pelo menos, eu acho que a terapia é muito importante, porque quando a nossa mente está bem, eu acho que a gente consegue fluir com todo o resto. Que quando está tudo embaralhado aqui dentro, a gente não consegue fazer nada direito. A gente começa, a gente não sabe direito qual é o nosso lugar, e quando a gente não está bem, como que a gente vai fazer coisas boas para o outro, né? Isso é bíblico, amar ao outro como a si mesmo. Se você não está se amando, se você não está bem, o que você vai transbordar na vida do outro? Seja filho, marido, quem quer que seja. A gente teve excelentes professores, né, que nos caminharam conosco em várias áreas, né? Por exemplo, hoje eu atendo no consultório, no espaço da Roberta, e aí adolescentes, adultos, crianças, mais atendo na PPO com psico-oncologia, mas a gente sabe que essa questão do cuidado, né, do nosso psicológico, do nosso emocional, ele tange todas as áreas, seja profissional, tudo, né? Então, seja na área desportiva, né, seja na questão social. Então, isso tudo a gente entende que precisa haver um equilíbrio, né? Então, entendendo também que terapia, né, tem que ter um terapeuta, e o que é terapêutico, porque às vezes a gente ouve também, né? Uma conversa é terapia. Não, uma conversa é terapêutica. É diferente, são coisas diferentes. Mas são espaços diferentes. Então, o que é terapêutico faz parte da nossa vida e é necessário, né? Mas entendendo que a terapia ela precisa ser feita com um terapeuta, ou um psicoterapeuta, né, no caso. E isso é uma outra coisa que fala, né? Assim, eu já ouvi muito isso. Eu não vou fazer terapia, porque se nada é melhor do que conversar com a minha melhor amiga. Também é gostoso, né? Assim, só que não é isso, né? A terapia ela vai muito além disso. Ela tem um outro olhar sobre aquela pessoa. Ela consegue enxergar coisas que aquela pessoa não está enxergando, às vezes pelo jeito de falar, o jeito de você, os teus gestos falam. Então, é muito além. Não é só um bate-papo. Não é só, porque a tua amiga ela vai te aconselhar, ela vai falar o que é bom, o que não é, mas é bom para ela. E o conselho, o terapeuta não dá conselho, então o amigo dá. Exatamente. Tem os espaços. Né? Então, é importante a gente saber disso,
Porque quantas vezes, às vezes, a gente toma uma decisão errada, porque a gente vai ter lá a nossa conversa com quem, às vezes, a gente não tem que ter para falar de determinado assunto. Um bate-papo com a nossa melhor amiga é tudo de bom. A gente falar, conversar, só que às vezes tem assuntos que são muito específicos, que ela vai te dar um direcionamento que não é aquilo que seria o melhor para você naquele momento. Aí você confia porque é tua melhor amiga, mas às vezes você precisa de outro direcionamento, você precisa ter um olhar diferente sobre você, do que realmente você quer, de quem você realmente é, porque tá tudo muito perdido, né? Assim, as pessoas estão muito perdidas às vezes em algumas coisas, né? De quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Então fica muito perdida, aí tu começa uma coisa, para e vai para outra e faz outra faculdade. E assim, eu acho que a terapia ela pode ajudar muito nisso, né, Ana? Nesse direcionamento. Pensando que né, quando eu comentei, assim, é uma ciência, né, não é nada. Então, assim, o terapeuta, ele estudou, ele se preparou para estar ali naquele espaço, precisa ter uma escuta muito atenta, né, precisa ter o acolhimento, né, e existem todas as formas de manejos dentro daquele espaço que é o espaço da terapia. Então, existe, e eu acho que é importante a gente validar o terapêutico, né, aquilo, né, que faz parte da nossa vida, que a gente não... É muito importante. Né, então, a família, né, os amores, né, essa conversa, a saída, né, o cafezinho, que eu adoro. Então, tem o seu espaço, mas esse espaço de uma escuta atenta, né, desse manejo, né, cuidadoso, tem um preparo, né? Então, ali você precisa escolher bem, ter tido, né, esse momento, né, de vínculo e ser acompanhado da melhor forma possível, né, para que também não haja, que eu havia mencionado antes, não haja uma indução do que você vai fazer, porque como é que você vai conduzir a tua vida como paciente, né? Eu também sou paciente, ou seja, para eu estar no espaço de terapeuta, de psicoterapeuta, eu preciso que alguém esteja caminhando comigo. Então, meu amor, enorme a pessoa que caminha junto comigo, porque a gente tinha comentado isso, a gente só pode cuidar quando a gente também é cuidado. Então, essa qualidade do meu cuidado vem também desse meu cuidar, né? Alguém aqui está cuidando de mim. Então, isso é uma forma responsável de caminhar. E é importante, às vezes, a gente falar algumas coisas, né? Eu sei que o nosso tema aqui é Outubro Rosa, já vai entrar nele, mas eu achei muito importante a gente trazer isso para quem está assistindo, da importância disso, né? Porque algumas profissões, às vezes, as pessoas acham que não são necessárias. Ah, mas é só eu seguir uma página tal que ali já me ajuda, é só eu conversar com tal pessoa que ele me ajuda. Só que não, são anos de preparo, o que você falou, é toda uma equipe, não é você quem cuida de você para você cuidar do outro. Então, é uma coisa muito séria a terapia, a psicoterapia, né? São coisas que podem ajudar muito, podem te fazer sair lá da tua linha, aquela linha do A para o B, na onde você quer chegar, né? A psicoterapia, ela pode te levar desse A para o B, né? De uma forma muito melhor. O relacionamento, eu acho que muda, né, Ana? Porque você se conhecendo, eu acho que você muda de uma forma geral. Você sabendo quem você é, não é o ter, é o ser. Quem você é, eu acho que muda tudo à volta. Tudo à nossa volta. E o olhar também, assim, não enrijecido, né? Porque a gente muda a vida, movimento, o tempo todo, né? Então é o olhar do ver e se reconhecer nesse caminho, né? Dessa mudança. E o olhar muito para o indivíduo como um ser complexo, mas um ser único, porque nós somos Ana, mas nós temos uma bagagem diferente, uma vida até aqui, uma vida, né, ela pode ser atravessada, né, a gente pode ser, como a gente se conhece, mas elas são, assim, a gente vai traçar caminhos diferentes. E o terapeuta vai ter esse olhar também, né, cuidadoso e de suporte para esse indivíduo, que ele não está separado do social dele, que ele não está separado, né, das questões de sentido para a vida, de outras questões que atravessam, né, da história dele, né, o que compõe ele até aqui. Então, não é uma receita de bolo, então assim, o que eu dou para você, eu dou para o outro, não existe isso. Então e é algo que não dá para a gente
também colocar numa caixinha de tempo, né? Então, é um processo, né? O processo é um dia de cada vez, né? Mas é saber também que você não está sozinho no caminho. Eu acho que isso é muito bonito, né? Você ter alguém como um suporte. Muito. E nesse meio todo aí, como que entrou a PPO na sua vida? Então, lembra que eu falei que eu me joguei, né? Então, na faculdade, a gente tinha muitas possibilidades e uma delas, né, foi uma extensão universitária, né? Lá a gente teve, né, o suporte de uma professora, a professora Gisele, a gente estava junto e que nos comunicou de uma possibilidade de estágio. Eu vim estagiar junto com algumas amigas, né, na PPO. Um beijo enorme para a Ingrid, que foi minha supervisora. É uma pessoa que caminhou comigo, caminha, e foi muito importante na minha formação. Uma pessoa ímpar, você conhece. Conheço, a Ingrid é um amor de pessoa. E ela é, assim, maravilhosa no olhar dela, um olhar muito sensível para os pacientes oncológicos. Assim, para mim, as pessoas me passavam como algo difícil, mas não estou dizendo que não seja, né? Eu acho que há uma complexidade, né? Um paciente oncológico com todas as suas questões, mas estar junto com ela, né, foi muito importante para mim, e eu recebi o convite, né, no meu finalizar da faculdade, para substituí-la, e que para mim eu falei, olha, se você acredita que eu tenho capacidade, eu vou, e ela se joga. Então, né, aí o convite para se jogar de novo. A gente não para de estudar, né, está sempre se atualizando, mas... E aí eu fiquei, na realidade, assim, me apaixonei desde a primeira roda, que é aquele centro, né, aquele espaço onde os pacientes, de convivência, né, e fortalecimento de vínculo dos pacientes acolhidos, né, que vêm de outros municípios para ficarem em Petrópolis, né, aqui durante a rádio. E nesse momento e nessas trocas potentes, eu fui descobrindo uma área que eu estava me apaixonando, né? Então, a psico-oncologia entra nesse espaço na verdade, me faz visitar o meu dia a dia, né? De que o aqui e agora importa, né? E de que a gente não sabe o nosso dia de amanhã, então o que a gente tem de concreto é o hoje. E o que eu faço com esse hoje? Né? Que é o mais importante, né? A ansiedade, ela está sempre preocupada com o que vai acontecer amanhã, Sim. Quando, na verdade, a tua preocupação tem que estar assim, o que eu vou fazer hoje? Né? É acordar todos os dias e agradecer a Deus por ter acordado, né? E fazer o teu melhor naquele dia. Nesse dia, hoje, é o melhor podcast hoje. É a melhor conversa, é o melhor abraço, né? Amanhã a gente combina, não hoje. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer com excelência hoje, né? Sim. E as pessoas estão muito preocupadas assim, o amanhã, né? E depois de amanhã. E semana que vem tá passando muito rápido, né? Eu acho que lá é muito isso, é o hoje. É viver o hoje, é um dia de cada vez, né? Sim. E como é que é o teu trabalho lá, Ana, assim, com os pacientes? Como que funciona esse atendimento com os pacientes? Queria, assim, que você desse, assim, o teu olhar mesmo, né, de como é você receber, que a gente sabe que é uma doença que mexe muito, né, não só com o paciente, mas com a família. Não é uma coisa fácil, né, naquela ação que a gente se conheceu até que eu fui, né, tinha um paciente, eu sou muito observadora, né, então tinham pacientes, assim, que eu lembrei muito da minha mãe, né, pessoas, assim, mais reservadas, mais quietinhas, outras pessoas muito tristes, outras pessoas que estavam ali buscando algo para conseguir passar por mais aquele dia. Conheci uma paciente lá extremamente alegre, feliz, que estava rindo e super bem. Então, a gente vê os extremos ali nos pacientes, né? E como é que é esse trabalho teu com eles e o teu olhar mesmo, tua visão, né, em relação a isso? Então, ali a gente tem, né, ali que fala na PPO, né, a gente tem várias formas de atuação. A gente tem a psicoterapia, né, para alguns pacientes, a gente tem a roda, eu digo a gente porque não sou só eu, né, existe outra psicóloga, existem vários voluntários que fazem, né, esse trabalho com muito afinco, com muito amor. E estar com os pacientes ali é estar nesse momento de vulnerabilidade, que eu acho que é inerente do ser humano, mas
acompanhá-lo desde o momento, né, da suspeita, né, da interrogação do diagnóstico, acompanhar durante todo o processo de tratamento, não só os pacientes, mas os acompanhantes também, aquilo que a gente falou, né, quem que vai cuidar de quem cuida. Então, esse olhar que se estende a eles e entender que também o paciente, né, tem as vitoriosas, que elas, né, passaram, estão no processo de remissão, mas que elas ainda têm os seus anseios, esse medo do retorno, né, o medo da recidiva, né, ou de uma metástase. É como se aquilo ainda ficasse, né, acompanhando a vida delas. Então, sim, o câncer é algo que dá medo, mas esse é um dos nossos trabalhos, né, de entender que não paralisa, de que a pessoa não é o diagnóstico, né, que aquilo é um capítulo, é um momento dela, mas que ela não se resume às contas, né, às questões das consultas, ao tratamento. É difícil, né, assim, é um trabalho complexo, mas é muito enriquecedor, não só para os pacientes, mas a troca que a gente tem nos faz repensar a nossa vida, né? Então, e lá na PPO só é possível porque é multi, né? A gente tem uma equipe maravilhosa, então não só é a psicologia, mas é o olhar também para o social. A gente tem o serviço social, é olhar para a nutrição, então nossos nutricionistas, a físio, a fono. Então a gente tem esse espaço onde se estende não só para um olhar do comportamento, do emocional, para entender como um todo, né? Então a gente né, biopsico, né, o social e o espiritual. Então é olhar do todo do ser humano. Então, assim, a gente se esforça muito para ter esse olhar total, global para o paciente. Então. Eu, assim, às vezes que eu passei por ali, né, naquela tarde, né, que é proporcionada para elas, eu no primeiro ano, quando eu recebi o convite até da Ingrid, né, eu pensei se eu ia conseguir passar por aquele momento, né, por tudo que eu tinha vivido com a minha mãe. E assim, quando eu entrei ali, eu tava com nó na garganta, né, porque eu ficava assim, será que eu vou conseguir fazer? E para mim foi como se fosse um processo de cura ter passado por aquilo ali. Porque você vê que, assim, nem todos são iguais, né? Que pode ser diferente, né? Que tem coisas que a gente vai passar, independente de qualquer fator externo que seja, Sim. E cada um vai ter aquilo que vai passar e foi tão gratificante para mim que eu saí dali, parece que eu tirei uma mochila de pedra das costas, sabe? Porque eu olhando cada uma ali e vendo, né, que as pessoas realmente são diferentes, mas essa paciente, eu não vou lembrar o nome dela, ela numa alegria tão grande, e ela super bem vestida, e maquiada, ela adorou a maquiagem, e muito feliz ali o tempo todo, ela estava contagiando as outras, sabe? E eu fiquei pensando assim, é um diagnóstico difícil? Mas é algo que não é uma sentença de morte. Sim. Não é. E aí a gente entra até no cuidados paliativos, que eu queria que você falasse um pouquinho também, porque quando você fala assim, cuidados paliativos, aí a pessoa, né, eu, por exemplo, eu tinha essa ideia, eu não sabia o que era cuidado paliativo. E aí eu tinha uma ideia totalmente diferente do que é, né? Do que é realmente. E eu queria que você falasse pra gente como que é o teu atendimento e esse cuidado paliativo, como que é lidar com isso, né? Assim, quando chega uma paciente, como que geralmente é esse atendimento para ela, porque já foi dada a notícia, geralmente a notícia é dada pelo médico, mas aí entra o teu papel que eu acho que deve ser fundamental, de estar recebendo, acolhendo, dando amor e acalmando o coração, né, porque eu acho que você deve fazer muito isso, não faz? Tem assim, a gente tem inúmeros projetos na PPO, um deles que eu tô sempre às quintas, a Andréia, né, que é assistente social, junto com a Hilda, na sala 25, lá do ambulatório do Alcides Carneiro. Então, o projeto Aconchego, ele tem esse olhar, é o olhar, na verdade, dessa interlocução com o mastologista, com o médico, com o cirurgião de cabeça e pescoço, para entender esses pacientes que acabaram de receber o diagnóstico, estão no processo, para a gente fazer esse acolhimento, redirecionar, né, fazer o suporte quando precisa, né, de
questões de exames e de tudo aquilo do processo mesmo, mas fazer esse momento também de vamos fortalecer essa rede, vamos pensar nesse processo do tratamento, você não está sozinho. Então, acho que todo mundo tem esse papel de importância e nesse projeto, que o símbolo é um coração, né? É a ideia de que você está sendo aconchegado, né? E ali está vindo um suporte junto com você, você não está sozinho nessa caminhada, que muitos pacientes estão, mas o nosso trabalho também é achar, né, quem são essas pessoas da rede de suporte. No que a gente falou dos amigos, às vezes são eles que vão salvar, né, esse paciente. Mas está ali também pensando nos cuidados paliativos, que a gente falando de Outubro Rosa, o tema desse ano é cuidados paliativos, cada momento conta, cada gesto importa, né, da nossa camisa, que é a ideia de que os cuidados paliativos, eles vêm não com essa ideia da terminalidade. Sim, a terminalidade faz parte, a gente tem ideia até de um guarda-chuva, né, onde uma das partes assim, essa ideia, né, desse momento final do paciente, mas os cuidados paliativos podem e deveriam entrar desde o momento do diagnóstico, onde o paciente recebe diagnóstico de uma doença que pode interromper, né, a continuidade de vida, ele fosse assistido na sua integralidade, tanto ele quanto os familiares, né? Então, ainda que exista, né, esse tratamento curativo, né, de intervenção, os cuidados entram ali para quê? E aí é multi, né, novamente. A gente tem os médicos, tem enfermeiro, tem o psicólogo, tem o assistente social, né, tem todos esses que a gente também, né, tem no nosso suporte, mas eles entram para olhar para uma qualidade de vida onde a gente evita ou trata sofrimento. E aí, que sofrimento é esse? Sofrimento do corpo, sofrimento, né, emocional, sofrimento social e sofrimento espiritual. Por isso que a gente não pode ser um só, né? Então, é uma equipe multidisciplinar, existe essa equipe lá no Alcides Carneiro, a gente tem conversado muito com a doutora Luciana, né? Existe a doutora Luciana, o doutor Alenoê. Então, eles fazem junto com a equipe esse suporte a esses pacientes, né? Então, tem que ser encaminhado pelo médico, né? Por um médico que está à frente desse cuidado do paciente, aí aciona os cuidados paliativos para que ele entrem como suporte, né? Entrem porque essa equipe, né? Vai todo mundo no seu papel, mas trabalhando junto em prol do paciente. E também estendendo isso, né? Esse cuidado para a família. E é muito importante também entender que tem cura, né? Não é porque você recebeu o diagnóstico que você não vai ser curado. Sim. Porque tem inúmeros casos de pessoas curadas. Sim. Então, por isso que esse cuidado é importante, porque vai fortalecer a fé, sim, vai fortalecer a parte emocional, essa rede de apoio, né? Eu não estou sozinho. Então, assim, a esperança que a pessoa recebe, ela vai interferir muito também nisso, né, Ana? De como ela vai aceitar aquele tratamento, como vai ser o dia a dia dela. Uhum. Então, isso também é muito importante, né? Tem duas coisas que a doutora Lu, né, a doutora Luciana falou que, assim, acho que a gente nas palestras agora, no mês de outubro, a gente vai falar sobre os cuidados paliativos, que ficou muito forte para a gente, que a ideia do paliativo não é aquela coisa, né, meia boca, né, mas não é de proteção, que vem do palio, né, da ideia da palavra de proteção. E que também, quando você estende isso não só ao paciente, você tem esse reforço nesse cuidado, né? Estender à família, a família está consciente ali, a família escutando a vontade desse paciente. E outra coisa que ela falou muito importante é que sim, né, em muitos casos, os oncologistas dão alta aos pacientes e os cuidados paliativos também. Então, o médico paliativista também dá alta. Então, não é pensar nessa questão da terminalidade, é pensar no suporte do processo. A pessoa não precisa efetivamente ficar sentindo dor, né, ou sofrendo durante o seu processo, né? Ela pode ser escutada, ela pode ter o seu suporte naquilo que ela está precisando. Então, quando a gente fala do social, né, eu não sou assistente social, mas a gente vê a importância, por exemplo, alguém que é
quem leva o seu sustento para casa, como é que eu ficando doente, como é que isso vai acontecer, né? E se eu me ausentar? E se eu voltar para o meu trabalho, mas ainda em tratamento? As pessoas vão entender? Então, assim, você ter suporte desse, aí você vê que começa sofrimento também emocional, psicológico. A gente entra o assistente, entra o nutricionista, entra o físio, fono. Então, assim, é esse cuidado do todo, né, do paciente, do que é o tal do sofrimento e o quanto a gente pode evitá-lo, né? E vocês têm muito isso, vocês têm muito amor, assim. E é muito lindo de ver o trabalho de vocês, sabe? As meninas que foram comigo, né? E me perguntaram, vai ter esse ano, né? Porque assim, foi tão gratificante. A gente acha que a gente vai chegar para fazer algo, e na verdade o que a gente recebe é muito mais. Né? Assim, o que eu recebi lá foi muito maior do que qualquer coisa que eu fiz lá. Então, isso não tem preço, assim. E você trouxe aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa. Gente, essa pesquisa eu vou estar colocando no Instagram, né, do podcast. Vou estar colocando no meu Instagram pessoal também. Então, vai ter essa pesquisa lá para vocês fazerem. Não vai dar para ver de pertinho, mas procura lá no meu Instagram, que vai ter essa pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre da importância das pessoas estarem fazendo essa pesquisa aqui. É a primeira vez que a gente está fazendo, mas é uma forma da gente entender o quanto que o nosso público feminino tem se prevenido, entende a necessidade da prevenção, ou se não tem se prevenido, não tem feito a mamografia, não tem procurado fazer os exames e todo esse cuidado, por que não tem feito? Então, o que está vendo desse momento em que a pessoa não está conseguindo chegar até os espaços para poder fazer, né? Então, até para a gente conseguir melhorar o acesso, né, para essas pessoas, para as mulheres. Então, entendendo que esse é o momento da prevenção, quer dizer, é o ano inteiro, né? Mas a gente vai estar em vários lugares fazendo palestras, rodas, né? E com a intenção de informar, entendendo que prevenir ainda é o melhor, né, a se fazer, sabendo que o câncer, né, existe, e pensando em câncer de mama, ele tem realmente números alarmantes, né? A gente sabe que o Ministério da Saúde até reduziu agora a partir dos 40 anos, né? A gente já tem uma lei, né, que nos protege em relação a essa possibilidade de exigir a nossa mamografia anual, mas não só fazer a mamografia, fazer o autoconhecimento, né, e né, faça os seus exames, pegue os seus exames, o resultado e leve ao médico, né? Então tudo começa no PSF, né, ali na UBS, depois tem todo o trâmite, todo o fluxo, mas o importante é isso, o importante é não deixar de se cuidar. Eu vou estar divulgando bem essa pesquisa, pedir para quem puder divulgar, porque assim é importante, né? É algo muito importante e é algo que pode prevenir, né, a doença, pode trazer autoconscientização para as pessoas, né? Que não é só outubro, mas que outubro a gente tem essa campanha grande, mas que o ano inteiro você tem que se cuidar o ano inteiro, né? Mas, então, isso aqui eu vou estar divulgando, então vocês procurem lá no meu Instagram, tanto no pessoal quanto no podcast, e vou pedir para as amigas, quem puder, estar compartilhando para vocês receberem, né? Ter um retorno bom dessa pesquisa, porque vai ajudar, né? Não tem vai idade. Ajudar muito. Então, gente, quem puder pegar lá no meu Instagram, vai estar no Instagram do podcast, vai estar no Instagram, no meu pessoal. Então, assim, compartilhe essa pesquisa aqui, porque é muito importante para o trabalho que elas desenvolvem, tá recebendo esse retorno. E, Ana, a gente está caminhando já para o final, né? Passa rápido, te falei que passava rápido, né? Mas eu queria que você falasse da programação, a caminhada, né? Que vai ser no outro sábado, não é isso? Esse sábado agora. Esse sábado, porque já é o último do mês, né? Tá voando, meu Deus. Já é rápido. Esse sábado. Isso. Então tem a caminhada sábado. Vai a partir das 2h, saindo ali na Catedral. Quem quiser chegar um pouquinho antes, mas assim, as 2h seria mesmo para quem não comprou a camisa ou quer, né, naquela pode levar
1 quilo de alimento não perecível para troca da camisa, né? Mas a gente também, essas camisas estão sendo vendidas tanto lá na PPO, quanto eu acho que na praça, aqui pertinho na Praça Dom Pedro. Praça Dom Pedro. Isso. E vá lá, né, fazer todo mundo de rosa, né, a gente se reúne, é um movimento muito bonito, é um movimento de prevenção e de amor à vida, né, e de união, né, eu acho que é assim, e a ideia também de levar alegria, que é o que você falou, com né, certeza. A vida é isso, né, com mesmo certeza. Com esse momento, né, de diagnóstico ou não, ou da preocupação ou não, é que a vida é mais, a vida é bonita. Eu recebi uma pessoa, né, para fazer uma aula de automaquiagem e ela tá curada, né? E só que ela não tava conseguindo sair sem o chapéuzinho, né? E aí quando ela tirou, tava tão bonita, né? Um cabelo grisalho, parecia que ela tinha cortado, ela não cortou, era o cabelo que tava nascendo. E ela tava tão bonita. E aí ela usou maquiagem e ela foi embora sem um chapéu. E ela falou que tinha sido a primeira vez que ela conseguiu. E assim, o quanto é importante, né? Às vezes a gente acha que não tem nada a fazer. Então, assim, se você que tá aí faz alguma coisa, tem algum dom, procura, né? Porque toda ajuda lá é bem-vinda, né? Sim. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, porque assim, às vezes não tá no nosso meio, não aconteceu com a gente, mas tá acontecendo com alguém que está perto de você ou com alguém que você não conhece, não importa, mas se você pode transbordar um pouco sobre aquela vida, né, e ser uma dessa rede de apoio, né, então tudo que a gente puder fazer para estar ajudando, Ana, eu sempre falei com a Cléo que esteve aqui, falei com a Andréia, com você é a mesma coisa, o que eu puder fazer, né, o podcast não está aqui só para outubro, então sempre que vocês precisarem, o que for, o que precisar do meu trabalho, né, pode contar comigo, porque o trabalho que vocês fazem realmente é lindo lá. E eu queria que você deixasse teu contato também, porque apesar de você atender na PPO, você também atende, né? Então, queria que você deixasse teus contatos, deixasse... Não, é engraçado porque eu não sei só contato pessoal, mas posso passar para você depois, de repente. Pode, não tem problema. Eu vou fazer assim, eu vou marcar a Ana lá também, quando eu botar essa pesquisa. Ótimo. Eu vou marcar a Ana lá, e aí tu me passa o teu telefone profissional, que eu vou colocar o link lá, para quem quiser te procurar, às vezes tirar dúvida, ver como funciona, ver valores, porque tem tudo isso, né? Não sei se você faz em algum lugar com atendimento mais social, com valor cheio, enfim. Mas as pessoas que tiverem dúvida, a gente procura, porque terapia é vida, terapia assim, acho que devia ser algo que é obrigatório, que nem comer, fazer exercício, se cuidar, terapia, tinha que ser, porque faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz bem para tudo. Só de repente aproveitar, falar que a PPO é uma associação sem fins lucrativos, então a gente tem várias formas de, como a Ana falou, né, de ajuda, então a gente tem os projetos, tem as arrecadações com as meninas da telemarketing que vão entrar em contato, tem o projeto Fios de Amor, para quem doa os cabelos, ou doa também alimentos, não só para os familiares que ficam, né, ali na casa, mas também para as cestas básicas que a gente, né, distribui para as famílias. Que bazar, que tá o mês inteiro lá na PPO. Isso. Né, o bazar, então assim, é muito importante. Se você tem alguma coisa que você use, eu sempre gosto de falar isso, assim, a gente não tem que dar... Se você, não estou usando, mas está em boas condições, ok. Mas assim, doa aquilo que você usaria, né? Então, e a Cléo me falou uma coisa legal, que não é só a roupa, né? Mas qualquer coisa de casa, panela, fogão, sofá, o que for, você pode doar, porque através dessa venda tá ajudando a PPO também. Isso. Então, tá um mês inteiro. E se você não conseguir fazer essa doação esse mês, procura o pessoal da PPO, porque eles vão te falar que tem um bazar que é anual, que fica o ano inteiro aberto. Então, é só você procurar também, que eles vão te dar essa informação, né? Exatamente. Então, Ana, deixe uma mensagem se você quiser, alguma coisa que você queira falar. Pois eu queria agradecer, né, o convite, o espaço. Eu acho que fica essa ideia de que eu acho que todo dia é dia de viver, né? A ideia de que isso me
transformou muito pensando no paciente oncológico que tem aquela ideia, talvez, que a ampulheta virou e assim, eu tenho vida e eu quero vivê-la. Então, pensar na qualidade de vida que a gente está tendo, na qualidade das relações e, assim, que a gente pode mais se a gente se unir e tivesse olhar para o outro, né, e olhar para o todo, né. Então, a gente se ajudando, a gente chega longe. E uma coisa assim, para completar o que a Ana falou, às vezes a gente acha que sabe pouco, que tem muito pouco, mas o teu pouco pode ser muito na vida da outra pessoa. Exatamente. Então a gente tem que parar de achar que a gente tem que estar pronta, que a gente tem que estar curada, que a gente não tem que estar sentindo nada, né, para poder transbordar um pouquinho na vida do outro, né? E foi fazendo desse jeito que a gente vai transformando outras vidas, que a gente vai dando as mãos realmente e ajudando. Então, assim, não espera estar curado, não espera estar pronto, não espera estar fazendo com excelência se você ainda está no caminho, mas ajuda, porque a gente está aqui para isso, para um ajudar o outro sempre. Então, o teu pouco pode ser muito na vida de outra pessoa. Então, não deixa de ajudar. E foi um bate-papo aqui maravilhoso, eu não tinha dúvida em relação a isso. Vou deixar a pesquisa, vou deixar o contato da Ana, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do podcast. Procura a Ana para conversar. Terapia assim, é necessária em todos os casos, tudo assim. E a mensagem que a Ana deixou é: viva todos os dias com intensidade, né? Independente de onde você está, viva com intensidade, faça tudo que você precisa fazer, dê o seu melhor, se ame, agradeça pelo dia, né? Porque a gente não sabe, né, se amanhã a gente vai estar aqui. Então é sempre assim, o melhor podcast da segunda-feira, é a melhor semana, é o melhor dia, porque a gente realmente não sabe quando que vai ser o último, só Deus sabe. E para você que esteve aí com a gente, manda esse podcast para outra pessoa assistir, porque eu tenho certeza que vai ajudar, vai ser uma sementinha plantada no coração de alguém. E o que eu te desejo é que você tenha uma semana abençoada, uma semana aí maravilhosa, uma semana onde você consiga chegar mais próximo de realizar os teus sonhos. E segunda-feira que vem, você já sabe, a gente está aqui às 19 horas no podcast Poderosamente na TVI. E eu espero você.